Hoje eu, Carolina Linhares, Clara Neves e José Américo vamos apresentar o nosso trabalho aí de pesquisa operacional 2 sobre busca tabu. E aí um pouco do que a gente vai falar, né, hoje. A gente dividiu em 5 pontos o nosso trabalho. Então, primeiro, métodos metaheurísticos, a definição, né, da busca tabu, os conceitos básicos, o funcionamento e as aplicações. Então, falar um pouquinho sobre metaheurística, né? O que é metaheurística, né? São os métodos de solução que coordenam os procedimentos de busca local, de modo a criar um processo capaz de escapar de mínimos locais e realizar uma busca robusta, ou seja, uma busca mais ampla, né, num espaço maior de soluções de um problema. Então, a metaheurística, com uma única solução, gera uma sequência de soluções, né, que é o exemplo aí da busca tabu, que a gente vai falar hoje, entre outros. E a metaheurística com várias soluções, a gente tem um exemplo aí de busca populacional, né? Por exemplo, os algoritmos genéricos. Os algoritmos genéticos. E aí, uma definição, né, do que é a busca tabu. Proposta por Freud Glover em 1986, a Tabu Search é um método de busca local que utiliza o conceito de tabu para tentar encontrar a melhor solução para uma função objetiva. Então, Glover a considera uma metaheurística, por quê? Porque vai atuar como uma estratégia geral para guiar e controlar as heurísticas específicas do problema em questão. Então, assim, elementos básicos, vizinha, movimentos, memória de curto prazo, critérios de aspiração, memória de longo prazo, tudo isso, né, faz parte da busca tabu. Função da memória. Agora a gente entendendo qual é a função da memória na pesquisa tabu, né? Ela busca evitar analisar soluções já visitadas, prevenindo que rodem em círculos nas mesmas possibilidades de solução, né? Com a intenção aí de prevenir ciclos dentro dessas tentativas. Buscar novas soluções dentro do meu espaço de busca, né? Ventilando a análise para áreas ainda não exploradas. Usar as experiências passadas como portas e paredes, aí metaforicamente, no processo de tomada de decisão, evitando a recorrência de ações por onde não é viável o direcionamento a caminhos possíveis. Ou seja, a memória vai ter esse papel de delimitar para onde é que eu tenho que ir agora, né? Já que ela entende o que já foi feito e aí a intenção é que não revisitar esses pontos. Ainda falando sobre a memória de curto prazo, a memória funciona através de uma lista de atributos. A lista possui um tamanho T, chamado de período tabu, né, do inglês tabu tenure, é a minha pronúncia. Essa lista ela é circular, ou seja, a cada novo atributo que entra, um antigo deve sair, né? Ela tem essa característica de não ser acumulativa. Ela precisa que a gente fique fazendo essa atualização de valores com os quais ela vai trabalhar. Aí no nosso esqueminha a gente consegue ver esse quadrado mais escuro, ele está demonstrando o atributo que ele está entrando. E aí depois que ele entra, a gente já percebe que o que estava por último ele vai sair. Né? Então, dando esse auxílio visual a entender que essa lista ela não vai acumular. Ela vai permitir que um novo atributo entre, mas um antigo que já foi visto saia, sempre tentando se aproximar do objetivo. Memória de curto prazo. Né? Com isso, ela consegue registrar as T visitas no momento mais recente, evitar que o movimento seja revertido, ou seja,
que eu fique dentro de um looping aí, analisando os que eu já tinha utilizado e fazendo com que essa busca ela siga adiante, né? Que ela não fique revisitando e revisitando novamente. Aí, para evitar que o movimento seja revertido e entrar em ciclos. As soluções cujos atributos já estão na lista não podem ser visitadas, só para deixar fixado. Aí eu trouxe um exemplo. Suponha que dentro do seu problema há uma variável L de valor 7, né? L de J igual a 7, da minha lista. Essa variável muda de valor de 7 para 10, tornando aí L de J igual a 7 um atributo tabu, né? Já foi analisado, foi utilizado, vai ser agora substituído. A lista tabu, que possui todos os atributos tabu, proibirá que L mude de 7 para 10, ou seja, que ela retorne, evitando gastar com soluções já visitadas. Critério de aspiração, né? Ele irá retirar o atributo do seu status de tabu sob uma determinada circunstância, né? Ou seja, sob um determinado objetivo, né? Entendendo que a aspiração é uma ação de busca de uma meta, de um objetivo. Então ele vai fazer isso, ele vai tirar da lista sobre uma aspiração, sobre um objetivo em prol da minha busca. Aspiração por objetivo. Busca uma solução melhor do que todas as outras que já foram vistas. Aspiração por default, né? Default, acredito que seja. Irá considerar o atributo movimento, o atributo aí, ou seja, o movimento mais antigo, caso todos os outros, quase todos os possíveis, já sejam tabu. A aspiração admissível, ela vai ser válida caso a direção da busca, melhorando ou não seja alterada. E aí, por fim, a aspiração por influência. Ela admite que um mesmo movimento em soluções distantes, né, pode ser gerar, ela vai admitir que um mesmo movimento em soluções distantes, na verdade, pode não gerar uma diferença assim tão grande para a função objetiva, não tão distantes para a função objetiva. E aí, memória de longo prazo, né? A gente viu lá que a memória de curto prazo, ela tem esse papel de entender onde eu estava, o que saiu, para que eu saiba o que é que eu vou permitir entrar. Já a memória de longo prazo, ela vai agir de uma forma mais tática, assim, estratégica, né? Porque a gente vai ter esse conceito da diversificação, né? Que ele vai visa buscar soluções muito distantes de todas as outras já encontradas, atingindo novas regiões para a busca e diversificando mais as possibilidades. Ele vai em outros campos, né? Ele meio que dá saltos na busca de novas possibilidades, fora daqui das proximidades de onde eu estava. Já o conceito de intensificação, ele direciona as buscas para regiões onde, historicamente, o espaço de busca se mostrou promissor. Ou seja, ele faz meio que o outro caminho, né? Enquanto um busca explorar horizontes, vamos dizer assim, de possibilidades ainda não exploradas, esse meu conceito de intensificação, ele vai voltar os olhos, ele vai intensificar o uso ali, naquela região onde eu já sei que estava funcionando, porque eu estava próximo do meu ponto de parada. E aí, falando um pouco sobre o algoritmo de busca tabu, a gente vai dar uma revisitada no código dele lá, mais na frente. Mas aí, qual é a sequência lógica que ele vai seguir? Ele vai selecionar uma solução S, que pertença ao meu conjunto de soluções, né, que esteja dentro das minhas soluções possíveis. Ele vai gerar um subconjunto, e aí, ao gerar esse subconjunto, os elementos dele só podem ser tabu se estiver sob o critério da aspiração, né, que a gente viu anteriormente,
que é aquele momento em que a gente vai admitir algo que já está na lista sobre algum objetivo. Escolher a melhor solução de V, que está dentro do meu conjunto de V. Se V é melhor que S, então a gente vai fazer essa troca, né? Essa igualdade. Vai substituir os dois, um pelo outro. É assim que ele vai caminhando e fazendo trocas e permitindo que novos elementos entrem na lista e outros saiam, né? Esses atributos tenham essa rotatividade, fazendo esse comparativo de que se você é melhor do que o outro, você entra e o outro sai. E assim vai seguindo com esse ciclo. E aí a gente vai fazer a atualização da lista. Com a atualização da lista sendo feita, a gente vai ter dois caminhos possíveis. Se aqui o critério de parada for satisfeito, retornar o valor de S, ou seja, né, ele vai me indicar a minha solução, a minha resposta, que é aquilo que por fim eu estou procurando, e se não, a gente vai ter que seguir por outro caminho, que é voltar ao início, gerar um subconjunto e procurar uma nova possibilidade para fazer essa substituição, né? Ou seja, nessas buscas por um novo conjunto é quando ele vai fazer, ele vai ter essa característica da dinâmica, né? De não deu certo, e aí para onde é que eu vou? Eu vou dar um salto em busca de um campo onde eu ainda não fui, né? Da diversificação, ou eu vou focar em revisitar aqueles que eu já havia analisado, aqueles que já estavam certos. E aí é dentro desse ciclo que ele vai funcionar. Essa é a inteligência do processo do algoritmo de busca tabu. Logo aqui na sequência a gente vai ver algumas das aplicações desse caso e como é que a gente consegue aplicar isso realmente na prática e de uma forma visual para que a gente consiga ter um bom entendimento aí de como é que funciona toda essa dinâmica. Para deixar mais claro o que foi dito, nós trouxemos uma aplicação de um problema que foi publicado por Groove e Laguna em 1995 e ele consiste em otimizar a colocação dos módulos isolantes dentro do material. E esse é um problema de maximização. Na figura é possível ver 7 materiais com uma configuração inicial 2573461. Então, o problema ele vai ser desenvolvido fazendo permutações, ou seja, trocas entre pares. Em vermelho está destacado o número 6 e o número 5, que seriam uma possível troca, então eles iriam apenas trocar de lugar. Ao todo, cada interação é possível obter 21 trocas e cada troca ela vai ter um valor que vai ser a função objetivo. Na imagem, é possível ver a estrutura tabu, que irá conter os pares onde foram feitas as trocas e quantas interações o algoritmo terá um tabu, ele será proibido de efetuar pelas 3 rodadas seguintes, que são as iterações. Levando em consideração essa disposição inicial 2573461, a gente tem que o valor da função objetivo fica igual a 10. Na última tabela à direita, das 21 iterações foram elencadas 5 que somam um valor maior para a função objetivo. Então, a que ficou em primeiro lugar foi entre 5 e 4, e ele aumenta em 6 o valor da função objetivo. Então, o número 5 e o número 4 eles vão fazer essa permutação. Aqui já é possível ver o número 5 e o número 4 trocados de lugar e o valor da função objetivo que saiu de 10 e foi para 16. Então, no local onde estava a estrutura entre 5 e 4, na estrutura tabu, foi colocado o número 3, que equivale a 3 iterações seguintes, que não vai ser necessário fazer essa troca entre eles. Então, aí tem esse tabu de 3 iterações. Olhando novamente o valor das permutações, fazendo um levantamento das 21, levantamos 5 que aumentam mais a função objetivo, e a que ficou em primeiro lugar foi a troca entre o 3 e o 1. Então, trocando o número 3 e o 1, a gente viu que a função objetiva aumentou para 18.
Algumas coisas interessantes aqui para observar é que a interação entre o 5 e o 4, que antes estava em 3, passou a ser 2, porque houve uma nova interação, então as duas seguintes vão estar bloqueadas. E a entre 3 e 1, a gente colocou o número 3, porque nas interações seguintes não é interessante fazer a troca entre elas. Olhando o valor da função objetivo dessas permutações nessa rodada, das 21, a gente elencou 5, e dessas 5, é interessante destacar que a entre 3 e 1 foi colocado como tabu, porque já está disposto no gráfico e a gente acabou de trocar, então não é interessante. E também entre 4 e 5, porque foi feita lá no início. Então, no gráfico, mostra aí, na tabela, desculpa, o número 2. Então, são tabus que não é interessante e não é possível fazer a troca. Analisando todas essas respostas, a gente não tem nenhuma que tenha um acréscimo positivo para a função objetivo. Nesse caso, a gente vai aceitar o segundo, a troca entre 2 e 4, já que a primeira está em tabu, porque temos que levar em consideração que a gente pode migrar, né, fazer o algoritmo ir para outras áreas que podem ser proveitosas, que podem trazer o ótimo global para a solução. Então, a gente está fugindo aqui de ótimos locais e procurando soluções que podem ser melhores. Desse modo, trocando entre o 2 e o 4, a gente teve a diminuição da função objetivo para 14, e observando os candidatos que foram elencados como os melhores, a gente viu que a troca entre o 4 e o 5 ia aumentar em 6 a função objetivo e ela passaria de 14 para 20. Então, nesse caso também, é outro critério bem específico, que é chamado de critério de aspiração, que consiste em tirar o tabu, nesse caso, entre a permutação entre o 4 e 5, pois ele vai trazer ali a melhora no objetivo, um aumento na função objetivo. Passando para a interação 26, é possível visualizar esse cenário onde a função objetivo está com valor de 12, então houve uma diminuição em relação à quarta interação que a gente estava vendo, e a ordem dos materiais está 1, 3, 6, 2, 7, 5, 4. E é possível ver na estrutura tabu que os números da parte de cima são as mudanças frequentes que ocorreram e os de baixo a soma de todas as interações entre os números. Então, levando para os critérios aqui da busca tabu, né, a gente viu que essas interações frequentes são as memórias de curto prazo, e essa frequência de troca, que está na parte de baixo da tabela, é a memória de longo prazo. Então, ali no início, a gente vê uma fase de intensificação, que é usado bastante a memória de curto prazo, que foi o que a gente veio fazendo anteriormente. E a partir de agora, é possível também tomar outras decisões utilizando por exemplo, as frequências que mais saíram. Então, é possível a partir daí fazer permutações utilizando esses outros critérios. E aí, mais uma forma de aplicação, né, é por meio desse algoritmo aqui, que ele vai fazer nada mais do que armazenar as melhores soluções encontradas recentemente na lista tabu, né? Por que eu falo recentemente? Porque quando um novo elemento é inserido, né, na lista e o tamanho é especificado, é ultrapassado, o que é que a gente faz? Ele vai remover o elemento mais antigo dessa lista. Então, por isso que ele tem um tamanho limitado, né, ao contrário de outras listas. E, assim, a intenção desse algoritmo é justamente gerar uma medida de avaliação de quão boa é a solução gerada por um ponto no espaço. E aí, outras aplicações, né, da lista tabu seria aí no roteamento de veículos, roteamento de multimodo, caixeiro viajante, entre outras. Assim, são muitas aplicações mesmo da lista tabu, que a gente pode usar, inclusive, no dia a dia, né? E essa é uma das vantagens. Uma das vantagens da aplicação é justamente a capacidade de lidar, né, com essas restrições complicadas que surgem em problemas da vida real, sendo, portanto, uma abordagem de uso realmente prático. E uma desvantagem, né,
é que se o espaço de busca for muito grande, e particularmente se for de alta dimensionalidade, a busca poderá ficar presa em uma mesma vizinhança, mesmo que utilize uma extensa lista tabu, que é justamente o caso do algoritmo que a gente viu, né? Eles, sempre que o espaço é preenchido, ele vai zerar e preencher com um novo. Então, assim, ele tem um espaço limitado, ele não consegue armazenar muito, né? Assim, uma alta dimensão. Então, essa realmente é uma desvantagem da lista tabu. E é isso. Nossa apresentação, né, sobre a lista tabu.